homem com a voz tenebrosa. E olha ele aí, ó. Olha ele aí, o homem da voz tenebrosa. Gustavo Staques tem uma história interessantíssima para contar. E talvez você lembre desse site. Recentemente no Instagram eu me deparei com o seguinte comentário que me chamou muita atenção, se liga. Fui preso em 2015 por pirataria, nunca mais consegui me levantar. Fui dono do maior portal de filmes online no Brasil e quinto maior do mundo, o Mega Filmes HD. Mega Filmes HD, cara. Sei que nem todo mundo que tá assistindo isso aqui tem idade pra isso, mas se você já consumia pirataria há uns 15 anos atrás, eu digo que é impossível você não lembrar do Mega Filmes HD. E aí eu percebi que apesar de já ter feito vídeos sobre a história de sites como o Mega Upload, por exemplo, eu nunca falei da trajetória do Mega Filmes HD, que talvez tenha sido uma das maiores plataformas do Brasil quando o assunto é pirataria. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o que foi o Mega Filmes HD desde a sua criação até a sua derrubada pelas autoridades, qual foi o destino do casal criador do site e por fim como é que eles estão hoje em dia. Então não esqueça de deixar o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for... Já deixei, bora. Baixe agora, vamos ao nosso assunto. Pinheiro. O ano era 2010 e o brasileiro Marcos Cardoso havia acabado de retornar de uma temporada de trabalho no Japão e não tirava da cabeça uma coisa. No Japão, as pessoas pela primeira vez estavam começando a compartilhar conteúdos entre si, sem necessariamente pagar por isso. Resumindo, a boa e velha pirataria. Acontece que no Brasil isso ainda estava longe de ser uma prática acessível, já que a ideia de baixar alguma coisa pesada na internet ainda era bem complicada para muita. Caramba, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Antigamente não. Acho que o brasileiro médio, né, ele consome muita pirataria no geral. Só que eu lembro que antigamente, lá com Napster, com esse tipo de aplicativo, Emule, eu usava mais o Emule até, o Kazaa, né, esse tipo de coisa e tal. Eu achava, olha a ingenuidade da criança, eu achava que no futuro ia ser tudo muito mais simples, né? Pô, a gente tá tendo várias pirataria da hora agora. Imagina daqui a 10 anos, cara. Não vai ter patente de nada. O mundo vai ser copyleft. Porra, olha só a alegria que vai ser o planeta. A internet vai ser 100% copyleft, né? É só a gente se juntar, criar uma comunidade e um compartilhar um com o outro. Olha que coisa maravilhosa. Mas o futuro se mostrou levemente diferente, né? Hoje em dia, para você conseguir ver uma pirataria honesta, é muito difícil, cara. Enfim, algumas coisas ainda estão por aí, né? Mas parece que cada vez é menos. Eu tinha certeza que no futuro ia ser cada vez mais. Mas não, é cada vez mais difícil. Gente, isso se a pessoa tivesse uma internet rápida, o que em 2010 digamos que não era lá muito comum. Foi então que junto com a sua namorada, a Thalita Cardoso, Marcos construiu em 2011 o site Mega Filmes HD. O site operava como uma espécie de gravador de links que permitia que os usuários assistissem a filmes e séries diretamente no navegador, sem a necessidade de fazer o download. Hoje isso é extremamente comum, mas em 2010 é até meio difícil de explicar pra vocês. Vocês tinham que estar lá pra poder entender como que isso facilitou a vida. O site não hospedava os conteúdos em seus próprios servidores, ao invés disso, eles forneciam acesso a vídeos armazenados em plataformas de terceiros. Então eles nem tinham conteúdo de fato com eles, mas pelo menos pra mim a melhor parte da plataforma era a interface. A gente tá falando de um site de 15 Simples, anos né, atrás cara? que tinha uma interface mais... uma Netflix, né? Só não precisava assinar. Ia lá, clicava e assistia. polida, intuitiva, que muitos streamings... Esse de IPTV, a pirataria do futuro. Do futuro? Que futuro é esse que o IPTV... Inclusive o CEP tem um amigo aí de IPTV que tá na cadeia, viu? Tá na cadeia, lá em Rolândia. É o futuro que tá indo gente pra cadeia, pô. De 2025. De qualquer forma, os anos foram passando e o Mega Filmes HD só cresceu até chegar no ponto que no primeiro semestre de 2015 ele contava com cerca de 60 milhões de visualizações mensais. Agora pensa comigo, se hoje em dia você junto com outra pessoa sozinhos comanda um site que tem 60 milhões de acessos mensais, você vai viver aí com uma boa grana por conta dos anunciantes. Agora em 2010, meu amigo, você ia viver como um rei. Pra você ter uma ideia, os maiores youtubers gamers do Brasil lá da primeira leva em 2011 até 2013 faziam em média aí de 10 a 20 milhões de visualizações mensais e ganhavam uma cacetada de grana. No Não Salvo... Opa, que é pornô isso? No Não Salvo nós tivemos aí um período, o período de ouro do Não Salvo ali, com 1 milhão de visitas por dia no Não Salvo. O que, né...
foi uma coisa pra blogosfera bem assustadora na época, né? Falando aqui de 2012 até 2013, né? O auge ali. Porra, 1 milhão de visitas por dia. Muita coisa. E Cid Cidoso tinha banners sociais no site. Era banner de campanha de doação de sangue, de criança perdida, né? Que a gente encontrou algumas crianças ali através dos banners do Não Salvo e tal. Então, era uma outra visão das coisas, né? Marcos e Thalita não ganhavam apenas dinheiro com anúncios, mas também através da utilização de serviços de hospedagem de vídeo que remuneram os administradores conforme o número de visualizações ou downloads. Com essas duas fontes simples de monetização, eles faziam a bagatela de cerca de R$70 mil por mês. Nas redes sociais, eles ostentavam viagens, carros de luxo e cada vez mais esse tipo de comportamento chamava a atenção. Aí que tá, cara. O cara não consegue ficar de boa. Esse que é o problema do milionário de internet. Ele não consegue não tirar uma foto com o Camaro dele, né? E aí, mano, é aquele negócio, né? Todo mundo sempre com o olho desse tamanho. Ô, meu vizinho comprou um Camaro? Ué, como é que ele comprou um Camaro? Ah, cara, daí você dá pau, daí você dá chance, né? Vale lembrar que naquela época a pirataria ainda era vista por muita gente como um crime pesado. Lembro até de ter aquelas propagandas lá que comparavam piratear um filme com roubar um carro, uma parada meio bizarra. Eu posso dar um troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Eu lembro desse comercial. Crime, filme em DVD, só original. Caralho, fazer, mano, se você, né, queimar um CD no Nero, é como se você estivesse matando um idoso na rua. Já falei que em 2008 eu tinha um site grande de download de MP3 e você vivia por lá? Eu? Tenho provas. Eu, porteiro fofoqueiro? 2008? Que prova que você tem? Não tem prova, não tem nada contra mim, porteiro fofoqueiro. Meu nome era outro em 2008, não era nem esse. Não tem nenhuma prova contra mim. Fala, Fonseca, ó o Fonseca aí. Será que ele pode processar a Netflix por ter copiado a ideia dele? Deveria. A atenção do Mega Filmes HD começou a chamar a atenção não só das autoridades, mas também de estúdios de cinema. A Motion Pictures Association, entidade norte-americana que representa os 5 maiores estúdios de cinema de Hollywood, ficou sabendo do tráfico elevado de pirataria no Brasil e acionou as autoridades. Então, sem ter muita opção, a Polícia Federal iniciou a Operação Barba Negra, que é uma ação coordenada unicamente com o objetivo de derrubar o Mega Upload. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu... Que orgulho, né? Deve ser você poder falar pros seus netos. Eu tive uma operação da Polícia Federal focada só em mim. Olha que foda. E que o site estava hospedado no nome de Marcos Magno Cardoso, facilitando assim a identificação dos responsáveis. Pra vocês verem ainda como todo mundo era meio inexperiente na época, eles nem pensaram em colocar o site no nome de algum terceiro por aí. Em 18 de março de 2015, a operação foi deflagrada, resultando na prisão de Marcos e sua esposa, Thalita Serquilho, no interior de São Paulo. Além deles, outras 5 pessoas também foram detidas suspeitas de gerenciarem o site. Aquela era a primeira vez no Brasil que um caso de pirataria acabou resultando em uma operação tão grande, gerando até prisões. E não acabou por aí, a Polícia Federal apreendeu diversos bens do casal, incluindo computadores, uma dezena de HDs, smartphones, 4 carros de luxo, aproximadamente 25 mil em dinheiro, joias e documentos. Além disso, as contas bancárias dos 7 suspeitos foram bloqueadas enquanto a polícia seguia com a investigação. Eles descobriram que, apesar dos dois serem os donos do site, eles tinham montado uma equipe já para ir administrando ele, enquanto eles aproveitavam a vida e administravam o site à distância. Mas eles... Mas lógico, 65 milhões de visualizações, né? Porra, aí realmente. Continuavam agindo diretamente quando se tratava ali de anúncios envolvendo publicidade, gestão ou alguma coisa do tipo. O advogado de defesa do casal, o Thiago Bellucci, iniciou um longo processo de pedido de soltura do casal. Sua principal argumentação era que Marcos não tinha conhecimento de que as atividades do Mega Filmes HD eram ilegais no Brasil, justamente porque ele tinha tido contato com um site semelhante no Japão, e lá, pelo menos na época, a pirataria não era um crime. Inicialmente, o casal teve o pedido de revogação da prisão temporária negado pela primeira vara federal, sob a justificativa de que eles precisavam continuar presos para não atrapalhar as investigações. Acontece que, na real, não tinha mais o que investigar. A Polícia Federal tava tão... Na real, eu acho que ele não tinha noção do tamanho da parada que ele tinha em mãos, né? Que é o que em 2009 acontecia com frequência. Você não tinha noção do tamanho das coisas que você tava... Fala, caralho, mano, olha isso.
Nem deve ser tanto, né? Agora, se ele tivesse saído do Brasil, tivesse ido pra outro lugar, tivesse botado o site no nome do laranja, tivesse contratado uns caras aí, pagasse bem os caras pra ficar escondido, porra, talvez o desfecho fosse outro. Perdida nessa operação que eles trataram o site como se fosse uma rede de tráfico, que sempre vai ter alguém mais poderoso pra alcançar e tudo mais. Pra eles, a coisa toda era tipo uma caçada na Deep Web, que cada vez o produto tá sendo vendido por alguém diferente, mas o Mega Filmes HD na verdade era bem mais simples do que isso. Manter os dois presos não ia adiantar em nada porque os filmes e as séries que apareciam no site sequer eram hospedados lá, então era uma coisa que nem fazia sentido. Depois de 10 dias atrás das grades, Marcos e Thalita foram liberados em 28 de novembro de 2015 por decisão da chefe da Polícia Federal de Sorocaba, passando a responder o processo em liberdade. Uma coisa interessante nesse caso é que o advogado de defesa do casal dizia que o site do Mega Filmes HD não era um site de download de conteúdo ilegal, mas apenas de exibição de algo que já estava público na internet. E aí ele usa a frase, é como se fosse um streaming, numa das entrevistas, e na época muita gente sequer sabia o que significava streaming. Então é muito doido pensar. E eu pra explicar IRL, pô, tô em processo de IRL, né? Vocês sabem, eu não falo muito porque não dá ideia, né? Mas, pô, tomei um processo de IRL aí pra explicar IRL. O juiz não sabia nem o que era internet, um velho lá. Como é que eu ia explicar o que era IRL pro velho? Pensar como se fosse um pouco mais no futuro, tudo seria diferente. Tanto que hoje a gente tem TVs da LG e da Samsung que já vem com o streaming disponível legalmente pra baixar, que é uma plataforma que faz exatamente a mesma coisa que o Mega Filmes HD. Olha Marcos aí. e Thalita, agora com todo o dinheiro Com a camisa do Che Guevara. Pô, isso deixa tudo melhor. vendido e sem fonte de renda, precisavam recomeçar a vida. Eles começaram a fazer salgados pra vender na cidade de Serquilho, mas ainda assim as coisas continuaram difíceis. Thalita precisou arrumar um segundo de emprego Mega Filmes HD pra vender salgado é uma diferença, hein? num bar durante a noite, e assim eles foram levando como deu. Um ano depois, em 2016, Marcos e Thalita foram novamente intimados a depor devido ao uso não autorizado novamente do site do Mega Filmes HD. Mas acontece que na verdade simplesmente o domínio tinha caído e outras pessoas foram lá pra poder pegar ele. Mas a polícia achou que na verdade era o casal, e aí é um erro duplo, né? Eles pensarem que o casal ia simplesmente voltar com o site com o mesmo domínio e deles não terem checado novamente na internet quem tava sob posse do domínio, que foi exatamente o que eles fizeram da primeira vez, né? Enfim. Durante esse período, o advogado de defesa afirmou que eles não tinham mais nenhuma relação com o tal Mega Filmes HD e que estavam trabalhando honestamente. Marcos inclusive desenvolveu um certo trauma de computadores e tecnologia por conta desse caso, chegando a nem ficar perto de computadores, segundo ele. E o novo Mega Filmes HD durou pouquíssimo tempo no ar porque ele foi fechado por ninguém mais, ninguém menos que a Interpol. Pra você ver, quando alguma entidade que tem poder entra no jogo, como foi o caso da Motion Picture que eu citei ali atrás, todo mundo resolve agir bem rapidinho. Bom, aí o tempo foi passando, não surgiu nenhuma nova informação sobre a vida do casal e eles foram retomando a vida aos pouquinhos. O próprio perfil de Marcos era bem pessoal, com pouca gente acompanhando, até que depois ele deixou esse comentário aí. Muita gente voltou a seguir e eles voltaram a ser assunto. Mas ainda assim, Marcos leva uma vida normal. Ele... Marcos, esquece a história, hein? Você é avisado, Marcos. Tem um filho, trabalha num posto de gasolina e de vez em quando ainda faz uns posts no Instagram e no Threads. Conforme... Caralho, olha a diferença de vida que o cara teve em 10 anos, mano. O caso vem sendo lembrado pelas pessoas, ele começou a ir em alguns podcasts pra falar sobre sua história. Ao que tudo indica, ele vai começar também um canal no YouTube, então fica aí o desejo pra ele que dê tudo certo. Como a Thalita não apareceu em nenhuma rede social falando sobre o caso e eu também não achei nada aqui na minha pesquisa, eu vou manter aqui essa parte só sobre ele. Depois do fechamento do Mega Filmes HD, a Polícia Federal continuou executando outras operações contra a pirataria, como a Operação 404, que começou em 2019 e tá nativa até hoje, chegando na sua 8ª fase. Caralho. Na 7ª fase, em setembro de 2024, eles derrubaram simplesmente 675 sites